Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se inscreva, comenta, curte. E se esse canal de alguma forma agrega na sua vida, se inscreve no canal, por favor, tá bom? Então vamos começar. Livro A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón. Capítulo 1. O Cemitério dos Livros Esquecidos. Ainda me lembro daquele amanhecer em que meu pai me levou pela primeira vez para visitar o Cemitério dos Livros Esquecidos. Despontavam os primeiros dias de verão de 1945 e andávamos nas ruas de uma Barcelona aprisionada sobre um céu cinzento, com um sol de vapor que se derramava na Rambla de Santa Mônica como uma grinalda de cobre líquido. Daniel, o que você vai ver hoje não pode contar a ninguém, advertiu meu pai, nem ao seu amigo Tomás, a ninguém. Nem a mamãe? Perguntei em voz baixa. Meu pai deu um suspiro, amparado naquele sorriso triste que o perseguia como uma sombra pela vida. Claro que sim, respondeu cabisbaixo. Com ela não temos segredos, a ela você pode contar tudo. Logo depois da Guerra Civil, um surto de cólera levou minha mãe. Nós a enterramos em Montjuic no dia do meu 4º aniversário. Lembro apenas que choveu o dia todo e a noite toda, e que quando perguntei ao meu pai se o céu chorava, faltou-lhe voz para responder. 6 anos depois, a lembrança da minha mãe era para mim como uma alucinação, um silêncio cheio de gritos que eu não tinha aprendido ainda a apaziguar com palavras. Meu pai e eu morávamos num pequeno apartamento da rua Santa Ana, perto da praça da igreja. O apartamento ficava bem em cima da livraria, especializada em edições para colecionadores e livros antigos, herdada de meu avô. Uma loja encantada que meu pai confiava que algum dia passasse às minhas mãos. Cresci no meio de livros, fazendo amigos invisíveis em páginas que se desfaziam em pó e cujo cheiro ainda conservo nas mãos. Aprendi desde pequeno a conciliar o sono, conversando com minha mãe na penumbra do quarto sobre os acontecimentos do dia, o que fizera no colégio, o que tinha aprendido naquele dia. Não podia ouvir a sua voz ou sentir o seu tato, mas a sua luz e o seu calor inflamavam cada canto daquela casa, e eu, com aquela fé dos que ainda podem contar os anos nos dedos das mãos, achava que se fechasse os olhos e falasse com ela, ela poderia me escutar onde quer que estivesse. Às vezes meu pai escutava da sala de jantar e chorava baixinho. Lembro-me de que naquela madrugada de junho acordei gritando. O coração batia no peito como se a alma quisesse abrir caminho e jogar-se pelas escadas. Meu pai apareceu no quarto, assustado, e me segurou com seus braços, querendo me acalmar. Não consigo lembrar do seu rosto. Não consigo lembrar do rosto de mamãe, murmurei ofegante. Meu pai me abraçou com força. Não se preocupe, Daniel. Eu me lembrarei por nós dois. Olhando-nos no escuro, procurando palavras que não existiam. Aquela foi a primeira vez que percebi que meu pai estava envelhecendo e que seus olhos de névoa e de perda estavam sempre olhando para trás. Ele se levantou e afastou as cortinas, deixando entrar a luz morna da madrugada. Vamos, Daniel, vista-se. Quero lhe mostrar uma coisa, disse. Agora, às 5 da manhã, há coisas que só se podem ver nas trevas, ensinou meu pai, exibindo um sorriso enigmático que provavelmente tomara emprestado de algum volume de Alexandre Dumas. As ruas ainda se desmanchavam entre neblinas e orvalho quando saímos. Os lampiões das ramblas desenhavam ao piscarem uma avenida de vapor, enquanto a cidade se espreguiçava, libertando-se da sua fantasia de aquarela. Ao chegarmos à rua do Arco do Teatro, nos aventuramos pela passagem do Raval sobre uma arcada que prometia uma abóbada de bruma azul. Acompanhei meu pai através daquele estreito caminho, mais cicatriz que rua, até que o brilho da Rambla se esvaiu às nossas costas.
A claridade do amanhecer filtrava-se por varandas e tetos em sopros de luz inclinados que não chegavam a roçar o chão. Finalmente meu pai estacou diante de um portão de madeira, lavrada, enegrecido pelo tempo e pela umidade. Diante de nós, erguia-se o que pareceu o cadáver de um palácio abandonado, como um museu de ecos e sombras. Daniel, o que você vai ver hoje não pode contar a ninguém, nem ao seu amigo Tomás, a ninguém. Um homenzinho com traços de ave de rapina e uma cabeleira prateada abriu a porta. Seu olhar aquilino pousou em mim, impenetrável. Bom dia, Isaac. Esse é o meu filho Daniel, anunciou meu pai. Ele logo fará 11 anos e algum dia se encarregará da livraria. Já tem idade para conhecer esse lugar. O tal Isaac nos convidou a entrar com um leve assentimento. Uma penumbra azulada cobria tudo, insinuando apenas os traços de uma escadaria de mármore e uma galeria de afrescos repleta de figuras de anjos e criaturas fabulosas. Acompanhamos o vigia através daquele corredor palaciano e chegamos a uma grande sala circular, onde uma autêntica basílica de trevas jazia sobre uma cúpula esfaqueada por focos de luz que desciam desde o alto. Um labirinto de corredores e estantes, repletas de livros, se erguia da base até o cúspide, desenhando uma colmeia em cuja trama viam-se túneis, escadas, plataformas e pontes que deixavam adivinhar uma biblioteca gigantesca, de geometria impossível. Olhei para meu pai boquiaberto. Ele me sorriu, piscando o olho. Daniel, bem-vindo ao cemitério dos livros esquecidos. Salpicando os corredores e as plataformas da biblioteca, se podia ver perfiladas uma dezena de figuras. Algumas delas se viraram para cumprimentar de longe e reconheci o rosto de vários colegas do meu pai do grêmio dos livreiros de sebo. À luz de meus 10 anos, aqueles indivíduos pareciam uma conspiração de uma confraria secreta de alquimistas com as costas viradas para o mundo. Meu pai ajoelhou-se ao meu lado e, sustentando o olhar, me disse com aquela voz delicada das promessas e confidências. Esse lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Faz já muitos anos que meu pai me trouxe aqui pela primeira vez e esse lugar já era velho, quase tão velho quanto a própria cidade. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou. Conto a você o que me contou meu pai. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha suas portas, quando um livro se perde no esquecimento, nós guardiões, os que conhecemos esse lugar, garantimos que ele venha para cá. Nesse lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, viverão para sempre, esperando chegar algum dia às mãos de um novo leitor, de um novo espírito. Na loja nós os vendemos e compramos, mas na verdade os livros não têm dono. Cada livro que você vê aqui foi o melhor amigo de um homem. Agora só tem a nós, Daniel. Você acha que poderá guardar esse segredo? Meu olhar perdeu-se na imensidão daquele lugar, na sua luz encantada. Assenti e meu pai sorriu. E sabe do melhor? Perguntou. Neguei em silêncio. É hábito nosso, da primeira vez que alguém visita esse lugar, que escolha um livro, aquele que preferir, e que o adote, garantindo assim que nunca desapareça, que se mantenha vivo para sempre. É uma promessa muito importante. Pela vida fora, explicou meu pai. Hoje é a sua vez. Por quase meia hora perambulei pelos esconderijos daquele labirinto com cheiro de papel velho, pó e magia. Deixei que minha mão roçasse as avenidas de volumes expostos numa tentativa de fazer a minha escolha. Percebi entre os títulos apagados pelo tempo palavras em línguas conhecidas e dezenas de outras que não podia reconhecer. Percorri corredores e galerias em espiral, repletos de milhares de volumes que pareciam saber mais a meu respeito do que eu sobre eles.
Aos poucos, assaltou-me a ideia de que atrás da capa de cada um daqueles livros se abria um infinito universo por explorar, e que fora daquelas paredes o mundo deixava que a vida passasse em tardes de futebol e em novelas de rádio, satisfeita em ver apenas até onde vai o seu umbigo e pouco mais. Talvez tenha sido esse pensamento, talvez o acaso ou o seu parente elegante, o destino, mas naquele mesmo instante percebi que já tinha escolhido o livro que ia adotar. Ou talvez devesse dizer o livro que me adotaria. Ele se destacava timidamente no canto de uma estante, encadernado numa capa cor de vinho e sussurrando seu título em letras douradas que brilhavam na luz vinda da cúpula no alto. Aproximei-me dele e acariciei as palavras com as pontas dos dedos, lendo em silêncio. A Sombra do Vento, Julian Carax. Nunca tinha ouvido mencionar aquele título ou seu autor, mas não liguei. Minha decisão estava tomada, de ambas as partes. Peguei o livro com muito cuidado e folheei-o, deixando que as suas páginas esvoaçassem no ar. Liberado da sua cela na estante, o livro exalou uma nuvem de pó dourado. Satisfeito com a escolha, refiz meus passos no labirinto, levando meu livro debaixo do braço com um sorriso impresso nos lábios. Talvez a atmosfera enfeitiçada daquele lugar se tivesse incorporado a mim, mas tive certeza de que aquele livro estivera me esperando ali anos a fio, provavelmente desde antes de eu nascer. Naquela tarde, de volta ao apartamento da rua Santa Ana, refugiei-me no meu quarto e decidi ler as primeiras linhas do meu novo amigo. Antes de perceber, tinha mergulhado completamente no livro. O romance relatava a história de um homem em busca de seu verdadeiro pai, a quem nunca chegara a conhecer, e cuja existência só descobrira graças às últimas palavras que sua mãe pronunciara no leito de morte. A história daquela busca se transformava numa odisseia fantasmagórica, onde o protagonista lutava para recuperar sua infância e juventude perdidas, e na qual, aos poucos, descobríamos a sombra de um amor maldito, cuja memória haveria de persegui-lo até o fim de seus dias. À medida que avançava, a estrutura do relato fez-me lembrar daquelas bonecas russas que contêm em si mesmas inúmeras miniaturas. Passo a passo, a narrativa se estilhaçava em 1000 histórias, como se o relato penetrasse numa galeria de espelhos e sua identidade produzisse dezenas de reflexos díspares e ao mesmo tempo um só. Os minutos e as horas transcorreram como numa alucinação. Horas mais tarde, aprisionado pelo relato, apenas percebia as badaladas da meia-noite repicando ao longe no sino da catedral. Enterrado na luz de cobre que projetava o abajur, penetrei no mundo de imagens e sensações que jamais havia conhecido. Personagens que pareciam tão reais como o ar que respiramos arrastaram-me por um túnel de aventura e mistério do qual eu não podia escapar. Página por página, deixei-me levar pelo sortilégio da história e seu mundo, até que o hálito do amanhecer acariciou a minha janela, e meus olhos cansados deslizaram pela última página. Estendi-me na penumbra azul da madrugada, com o livro sobre o peito, e escutei o som da cidade adormecida pingando sobre os telhados salpicados de púrpura. O sono e a fadiga queriam me derrubar, mas eu resistia a entregar-me. Não queria perder o encantamento da história, nem dizer ainda adeus aos seus personagens. Certa ocasião, ouvi um cliente habitual da livraria de meu pai comentar que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho ao seu coração. As primeiras imagens, o eco dessas palavras que pensamos ter deixado para trás, nos acompanham por toda a vida e esculpem um palácio em nossa memória, ao qual mais cedo ou mais tarde, não importa os livros que leiamos, os mundos que descobramos, o quanto aprendamos ou nos esqueçamos, iremos retornar. Para mim, essas páginas enfeitiçadas serão sempre as que encontrei entre os corredores do cemitério dos livros esquecidos. Dias de Cinza, 1945 a 1949. Um segredo vale o quanto valem aquele dos quais temos de guardá-lo.
Ao acordar, meu primeiro impulso foi contar sobre a existência do cemitério dos livros esquecidos ao meu melhor amigo. Tomás Aguilar era um amigo de escola que dedicava seu tempo livre e seu talento a inventar uns aparatos bastante engenhosos, mas de pouca aplicação, como o dardo aerostático e o peão dínamo. Ninguém melhor do que Tomás para dividir comigo aquele segredo. Sonhando acordado, eu imaginava meu amigo Tomás e eu, munidos de lanternas e bússola, prestes a desvendar os segredos daquela catacumba bibliográfica. Logo lembrando-me da promessa, decidi que as circunstâncias aconselhavam o que, nos romances de intriga policial, denomina-se outro modus operandi. Ao meio-dia, abordei meu pai para questioná-lo sobre aquele livro e sobre Julian Carax, que no meu entusiasmo tinha imaginado célebres no mundo inteiro. Meu plano era juntar toda a sua obra e lê-la de cabo a rabo em mais ou menos uma semana. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que meu pai, livreiro com tradição e bom conhecedor dos catálogos editoriais, nunca tinha ouvido falar de A Sombra do Vento ou de Julian Carax. Intrigado, meu pai examinou a página com os dados da edição. Segundo se diz aqui, esse exemplar faz parte de uma edição de 2.500 exemplares, impressa em Barcelona por Carbestany Editoriales, em dezembro de 1935. Você conhece essa editora? Fechou há muitos anos, mas a edição original não é essa, mas outra de novembro do mesmo ano, só que impressa em Paris. A editora é Galliano e Neuval. Não a conheço. Então o livro é uma tradução? Perguntei desconcertado. Não menciona que o seja. Pelo que se vê aqui, o texto é original. Um livro em espanhol, editado primeiro na França? Não será a primeira vez com os tempos que correm, acrescentou meu pai. Talvez Barceló possa ajudar-nos. Gustavo Barceló era um antigo amigo de meu pai, dono de uma lúgubre livraria na rua Fernando, que comandava a nata do Grêmio dos Livreiros de Sebo. Estava perpetuamente colado a um cachimbo apagado que soltava eflúvios de mercado persa e se descrevia a si mesmo como um último romântico. Barceló sustentava que na sua ascendência havia um parentesco distante com o Lord Byron, embora ele fosse natural de Caldas de Monte-Bay. Talvez com vontade de ressaltar essa conexão, Barceló vestia-se invariavelmente ao estilo de um dandy do século XIX, usando fular, sapatos de verniz branco e um monóculo sem grau, que, segundo as más línguas, não tirava nem na intimidade do toalete. Na realidade, o parentesco mais significativo era o do seu progenitor, um industrial que enriquecera por meios mais ou menos escusos em fins do século XIX. Segundo explicou meu pai, Gustavo Barceló, era tecnicamente rico e aquela livraria era mais paixão que negócio. Ele amava os livros sem reservas e, embora negasse categoricamente, se alguém entrasse na livraria e se apaixonasse por um exemplar cujo preço não pudesse custear, o rebaixava até onde fosse necessário ou, inclusive, o presenteava, se considerasse que o comprador era um leitor com tradição e não uma mariposa amadora. Fora essas peculiaridades, Barceló possuía uma memória prodigiosa e um pedantismo que não desmerecia em porte ou sonoridade, mas se havia alguém que sabia a respeito de livros raros, era ele. Naquela tarde, após fechar a loja, meu pai sugeriu que fôssemos até o café Els Quatre Gats, na rua Montsieu, onde Barceló e seus comparsas mantinham uma tertúlia bibliófila sobre poetas malditos, línguas mortas e obras-primas abandonadas à mercê das traças. Els Quatre Gats ficava bem perto de casa e era, de toda Barcelona, um dos meus lugares preferidos. Ali se conheceram os meus pais em 32 e eu, em parte, atribuía meu ingresso na vida aos encantos daquele velho bar. Dragões de pedra vigiavam a fachada encravada num cruzamento de sombras e seus lampiões a gás congelavam o tempo e as lembranças.
Lá dentro as pessoas se infundiam no eco de outras épocas. Contadores, sonhadores e aprendizes de gênio compartilhavam a mesa com o fantasma de Pablo Picasso, Isaac Albéniz, Federico Garcia Lorca ou Salvador Dalí. Ali qualquer pobre coitado podia sentir-se por alguns minutos uma figura histórica pelo preço de um expresso. Ora Sempere, exclamou Barceló ao ver meu pai. O filho pródigo, a que se deve essa honra? A honra o senhor deve a meu filho Daniel, que acaba de fazer uma descoberta. Pois venham sentar-se conosco, que esta efeméride precisa ser comemorada, exclamou Barceló. Efeméride? Perguntou em voz baixa meu pai. Efeméride, perguntei em voz baixa meu pai. Barceló se exprime sempre com palavras esdrúxulas, respondeu meu pai cochichando. Não diga nada que ele fica zangado. Os colegas de tertúlia abriram um lugar na roda e Barceló, que gostava de dar uma de interessante, insistiu em convidar-nos. Que idade o rapaz tem? Inquiriu Barceló me olhando de esguelha. Quase 11 anos, declarei. Barceló sorriu, como se secretamente caçoasse de mim. Ou seja, 10. Não coloque mais anos, energúmeno, que a vida já se encarregará disso. Vários dos colegas de tertúlia murmuravam sua concordância. Barceló fez sinais para um garçom que pela aparência estava à beira de ser declarado monumento histórico, para que viesse anotar os pedidos. Um conhaque do bom para o meu amigo Sempere e para o rebento um leite morno, pois precisa crescer. Ah, e traga mais presunto, mas que não seja como o de antes, hein? Pois para borracha já temos o Pirelli, rugiu o livreiro. O garçom assentiu e partiu, arrastando os pés e a alma. É o que eu digo, comentou o livreiro. Como pode haver trabalho se em nosso país as pessoas não se aposentam nem depois da morte? Veja o Cid, não há solução. Barceló saboreou seu cachimbo apagado, o olhar aquilindo, examinando com interesse o livro que eu trazia nas mãos. Apesar da sua fachada cômica e de tanto falatório, Barceló sabia cheirar uma boa presa como um lobo cheira sangue. Deixa ver, disse Barceló, fingindo desinteresse. Que me trazem vocês? Dirigiu o olhar para o meu pai, ele assentiu. Sem mais preâmbulos, entreguei o livro a Barceló. O livreiro segurou com mão experiente. Seus dedos de pianista rapidamente exploraram a textura, a consistência e o estado. Exibindo seu sorriso florentino, Barceló localizou a página de créditos e a inspecionou com intensidade policial pelo espaço de 1 minuto. Os demais o observavam em silêncio, como se esperassem um milagre ou uma licença para respirar de novo. Carax, interessante, murmurou, com um tom impenetrável. Estendi de novo a mão para recuperar o livro. Barceló franziu o senho, mas o devolveu com um sorriso glacial. Onde o encontrou, rapaz? É um segredo, retruquei, sabendo que meu pai devia estar sorrindo por dentro. Barceló franziu a testa e desviou o olhar para o meu pai. Amigo Sempere, por que o senhor e por todo o apreço que lhe tenho em honra a ampla e profunda amizade que nos une como irmãos, vamos deixar em 200 pesetas e não se discute mais. E isso terá que negociar com meu filho, acrescentou meu pai. O livro é dele. Barceló me dirigiu um sorriso de lobo. Que me diz, rapazinho? 200 pesetas não está mais tão mal para uma primeira venda. Sempere, esse seu filho fará sucesso no ramo. Os colegas de tertúlia riram da piada. Barceló me olhou satisfeito, sacando sua carteira de pele de animal, contou as 200 bezetas, que para aquela época era uma fortuna, e entregou-me. Eu me limitei a negar em silêncio. Barceló franziu a testa. Olhe que a cobiça é pecado mortal, hein? Acrescentou. Vamos, 300 pesetas e você abre uma caderneta de poupança, que já na sua idade é preciso pensar no futuro. Novamente neguei. Barceló lançou um olhar de ira para meu pai através do monóculo. Não olhe para mim, disse meu pai. Estou aqui como acompanhante apenas.
Barceló suspirou e observou-me devagar. Vamos ver, garoto, o que você quer? O que eu quero é saber quem é Julian Carax e onde posso encontrar outros livros que tem escrito. Barceló riu baixinho e guardou de novo a carteira, reconsiderando o adversário. Puxa vida, um acadêmico. Sempere, o que você dá de comer a esse menino? Brincou. O livreiro inclinou-se na minha direção, em tom confidencial, e por um minuto pareceu-me perceber em seu olhar certo respeito que não tinha estado ali momentos antes. Faremos um trato, disse ele. Amanhã de tarde, domingo, você passa na biblioteca do Ateneu e pergunta por mim. E traz o seu livro para eu poder examiná-lo e eu lhe conto o que sei a respeito de Julian Carax. Quid pro quo? Quid pro quê? Latim, jovem. Não existem línguas mortas, mas cérebros letárgicos. Parafraseando, significa que há coisas que é um disparate misturar. Mas simpatizei com você e vou fazer-lhe um favor. Aquele homem destilava uma oratória capaz de aniquilar moscas em pleno voo, mas suspeitei que se queria averiguar algo sobre Julian Carax, era melhor que ficasse em bons termos com ele. Sorri-lhe beatificamente, mostrando meu prazer, com os latinismos e com seu verbo fácil. Lembre-se, amanhã no Ateneu, sentenciou o livreiro, mas traga o livro, não faremos acordo algum. Está bem. A conversa se desvaneceu lentamente nos murmúrios dos demais colegas de tertúlia, derivando para a discussão de uns documentos encontrados nos sótãos de El Escorial, que sugeriam a possibilidade de Dom Miguel de Cervantes não ter sido senão o pseudônimo literário de uma peluda mulherona de Toledo. Barceló, ausente, não participou do debate bizantino e se limitou a observar-me pelo seu monóculo, com um sorriso velado. Ou talvez olhasse apenas o livro que eu segurava nas mãos. 2. Naquele domingo, as nuvens fugiram do céu e as ruas descansavam imersas numa lagoa de neblina ardente que fazia suar os termômetros das paredes. No meio da tarde, chegando já aos 30 graus, parti rumo à Rua Canuda para o encontro com Barceló no Ateneu, com meu livro debaixo do braço e uma faixa de suor na testa. O Ateneu era e continua sendo um dos diversos locais em Barcelona onde o século XIX ainda não recebeu a notícia de sua aposentadoria. A escadaria de pedra se erguia desde um pátio palaciano até uma rede fantasmagórica de galerias e salões de leitura, onde invenções como o telefone, a pressa ou o relógio de pulso pareciam anacronismos futuristas. O porteiro, ou talvez fosse apenas uma estátua uniformizada, só fez piscar quando cheguei. Subi ao primeiro andar, bendizendo as hélices de um ventilador que sussurrava entre leitores adormecidos, derretidos como cubinhos de gelo sobre livros e jornais. A silhueta de Dom Gustavo Barceló se recortava junto às portas de vidro de uma galeria que desembocava no jardim interno do edifício. Apesar da atmosfera quase tropical, o livreiro vestia as galas de seu habitual figurino e seu monóculo brilhava na penumbra como uma moeda no fundo de um poço. Junto a ele percebi uma figura enfronhada num vestido de algodão branco que me pareceu um anjo esculpido em brumas. Ao eco dos meus passos, Barceló virou-se na minha direção e fez um gesto para que eu me aproximasse. Daniel? Perguntou o livreiro. Então trouxe o livro? Assenti 2 vezes e aceitei a cadeira que Barceló colocava junto dele e da misteriosa acompanhante. Durante vários minutos, o livreiro se limitou a sorrir placidamente, alheio à minha presença. Aos poucos abandonei a esperança de que me apresentasse a quem quer que fosse a dama de branco. Barceló se comportava como se ela não estivesse ali e nenhum de nós pudesse vê-la. Observei-a de esguelha, temeroso de encontrar o seu olhar, que continuava perdido em lugar nenhum. Seu rosto e seus braços vestiam uma pele pálida, quase translúcida.
Tinha as feições finas, desenhadas a traço firme sobre uma cabeleira negra que brilhava como pedra úmida. Calculei que tivesse 20 anos no máximo, mas algo no seu porte, na maneira como sua alma parecia cair aos seus pés, como os galhos de um salgueiro, me fez pensar que não tinha idade. Parecia presa a esse estado de perpétua juventude reservado aos manequins das vitrines de luxo. Estava tentando ouvir seus batimentos embaixo daquele pescoço de cisne, quando percebi que Barceló me observava fixamente. Então, vai me dizer onde encontrou esse livro? Perguntou. Gostaria, mas prometi ao meu pai guardar segredo, acrescentei. Estou vendo Sempere e seus mistérios, disse Barceló. Já imagino onde. Você teve muita sorte, jovem. A isso eu chamo de encontrar uma agulha num campo de açucenas. Posso vê-lo? Estendi-lhe o livro e Barceló segurou-o nas mãos com infinita delicadeza. Você já leu, suponho. Sim, senhor. Que inveja. Sempre achei que o momento certo para ler Carax é quando ainda se tem um coração jovem e a mente limpa. Sabia que esse foi o último romance que ele escreveu? Neguei em silêncio. Sabe quantos exemplares como esse existem no mercado, Daniel? Milhares, suponho. Nenhum, precisou Barceló, exceto o seu. O resto foi queimado. Queimado? Barceló limitou-se a oferecer o seu sorriso hermético, virando as folhas do livro e acariciando o papel como se fosse uma seda única no universo. A dama de branco se virou lentamente. Seus lábios esboçaram um sorriso tímido, trêmulo. Seus olhos apalpavam o vazio. Pupilas brancas como mármore. Engoli em seco. Ela era cega. Não conhece a minha sobrinha Clara, não é? Perguntou Barceló. Limitei-me a negar, incapaz de tirar os olhos daquela criatura com cutis de boneca de porcelana e olhos brancos, os olhos mais tristes que eu jamais tinha visto. De fato, a especialista em Julian Carax é Clara, por isso a trouxe, disse Barceló. Mais do que isso, pensando bem, acho que se me dão licença, vou retirar-me até a outra sala para examinar esse volume, enquanto vocês falam de outras coisas, está bem? Olhei-o, atônito. O livreiro, pilantra e alheio às minhas reservas, limitou-se a dar umas palmadinhas nas minhas costas e saiu com um livro debaixo do braço. Você o impressionou, sabe? Disse a voz às minhas costas. Virei-me e descobri o delicado sorriso da sobrinha do livreiro esboçado no vazio. Tinha a voz de cristal, tão transparente e frágil que parecia que suas palavras se partiriam se eu a interrompesse no meio da frase. Meu tio disse que lhe ofereceu uma boa soma pelo livro de Carax, mas que você a recusou, acrescentou Clara. Ele passou a respeitá-lo. Qualquer um diria isso, suspirei. Observei que Clara balançava a cabeça ao sorrir e que seus dedos brincavam com um anel que parecia uma grinalda de safiras. Que idade você tem? Que idade você tem? Perguntou ela. Quase 11 anos, respondi. E a senhora? Clara riu ante a minha insolente inocência. Quase o dobro, mas também não é para chamar-me de senhora. A senhora parece mais jovem, observei, intuindo que aquilo podia ser uma boa saída para minha indiscrição. Vou confiar em você, então, porque não sei qual é a minha aparência, retrucou, sem abandonar o sorriso enigmático. Mas, se pareço mais jovem, mais razão para que me trate de você. Como queira, senhorita Clara. Observei com cuidado as mãos abertas como asas sobre o colo, seu corpo frágil insinuando-se nas dobras do vestido, o contorno dos ombros, a extrema palidez de seu pescoço e os lábios fechados que gostaria de poder acariciar com as pontas dos dedos. Nunca antes tivera oportunidade de examinar uma mulher tão de perto e com tanta precisão, sem medo de me encontrar com seu olhar. O que você está olhando? Perguntou Clara.
não sem alguma malícia. Seu tio disse que a senhora é especialista em Julian Carax, improvisei com a boca seca. Meu tio seria capaz de dizer qualquer coisa, desde que possa ficar alguns minutos a sós com um livro que o fascine, Clara acrescentou. Mas você deve estar se perguntando como alguém que é cego pode ser especialista em livros se não os pode ler. A verdade é que isso não me ocorreu. Para os quase 11 anos, você não mente mal, cuide-se ou acabará como meu tio. Temendo cometer uma gafe pela enésima vez, limitei-me a permanecer sentada em silêncio, contemplando-a atônito. Venha, aproxime-se. Ela disse, sim. Aproxime-se sem medo, não vou comê-lo. Levantei da cadeira e aproximei-me de onde Clara estava sentada. A sobrinha do livreiro levantou a mão direita, procurando-me com o tato, sem saber ao certo como proceder. Fiz outro tanto e ofereci-lhe a minha mão. Ela a segurou com sua mão esquerda e ofereceu-me em silêncio a sua direita. Compreendi instintivamente o que ela me pedia e guiei até o meu rosto. Seu tato era firme e delicado ao mesmo tempo. Seus dedos percorreram minhas bochechas e meus pômulos. Permaneci imóvel, quase sem me atrever a respirar, enquanto Clara lia minhas feições com as mãos. Enquanto o fazia, sorria para si mesma e pude perceber que seus lábios se entrecerravam, como que murmurando em silêncio. Senti o roçar de suas mãos na testa, no cabelo e nas pálpebras. Estancou nos meus lábios, contornando-os em silêncio com o indicador e o anular. Seus dedos tinham cheiro de canela. Engoli em seco, notando que meu pulso se acelerava e agradecendo a divina providência que não houvesse testemunhas oculares para presenciar meu rubor, que teria bastado para acender um charuto a um palmo de distância. 3. Naquela tarde de brumas e de garoa, Clara Barceló roubou meu coração, minha respiração e meu sono. Sob a proteção da luz enfeitiçada do Ateneu, suas mãos escreveram na minha pele uma maldição que haveria de me perseguir anos a fio. Enquanto eu a contemplava maravilhado, a sobrinha do livreiro me explicou a sua história e como tropeçara, também por acaso, nas páginas de Julian Carax. O acidente se passara num povoado da Provença. Seu pai, advogado de prestígio, vinculado ao gabinete do presidente Companys, tinha tido a clarividência de enviar sua filha e sua mulher para morar com sua irmã do outro lado da fronteira, no começo da Guerra Civil. Não faltou quem opinasse que aquilo era um exagero, que não ia acontecer nada em Barcelona e que na Espanha, berço e píncaro da civilização cristã, a barbárie era coisa de anarquistas e que esses de bicicleta e remendos nas meias não chegariam muito longe. Os povos jamais se olham no espelho, costumava dizer o pai de Clara, ainda mais com uma guerra entre as sobrancelhas. O advogado era um bom leitor de história e sabia que o futuro se lia nas ruas, nas lojas e nos quartéis, com maior clareza do que nos jornais da manhã. Durante meses escreveu-lhes todas as manhãs. De início, o fazia do escritório da rua Diputación, depois sem remetente e, ao fim, às escondidas de uma cela no castelo de Montjuïc, onde, como tantos, ninguém o viu entrar e de onde nunca voltou a sair. A mãe de Clara lia as cartas em voz alta, mal disfarçando o choro e saltando os parágrafos que sua filha intuía, sem precisar lê-los. Mais tarde, à meia-noite, Clara convencia a prima Claudete de que lesse para ela de novo as cartas do seu pai na íntegra. Era assim que Clara lia com olhos emprestados. Ninguém nunca a viu derramar uma só lágrima, nem quando deixaram de receber a correspondência do advogado, nem quando as notícias da guerra fizeram supor o pior. Meu pai sabia desde o começo o que aconteceria, explicou Clara.
Ficou do lado dos amigos porque achou que era essa sua obrigação. Matou a lealdade a pessoas que, num determinado momento, o traíram. Nunca confie em ninguém, Daniel, especialmente em relação às pessoas que você admira. Serão essas que irão desfechar os piores golpes. Clara pronunciava essas palavras com uma dureza que parecia forjada em anos de segredo e de sombra. Perdi-me no seu olhar de porcelana, olhos sem lágrimas ou enganos, ouvindo-a contar coisas que nessa época eu não entendia. Clara descrevia pessoas, cenários e objetos que nunca tinha visto com os próprios olhos, com uma precisão de mestre de escola flamenga. Seu idioma eram as texturas e os ecos, a cor das vozes, o ritmo dos passos. Explicou-me como durante os anos de exílio na França, ela e a prima Claudete tinham compartilhado um tutor e professor particular, um cinquentão meio alcoolizado e com pretensões a literato que se gabava de recitar a Eneida de Virgílio em latim e sem sotaque, a quem tinham apelidado de Monsieur Roquefort, pelo cheiro peculiar que exalava, apesar dos banhos romanos de água de colônia com que compunha sua pantagruélica figura. Monsieur Roquefort, apesar das suas notáveis peculiaridades, entre as quais se destacava uma firme e militante convicção de que o chouriço e, sobretudo, a morcela que Clara e sua mãe recebiam dos parentes da Espanha eram muito bons para a circulação e a gota. Era homem de gostos refinados. Desde jovem viajava a Paris uma vez por mês para enriquecer seu acervo cultural com as últimas novidades literárias, visitar museus e cochichava-se passar uma noite de folga nos braços de uma ninfeta a quem batizara de Madame Bovary, embora se chamasse Hortense e tivesse uma certa propensão ao pelo facial. Em suas excursões culturais, Monsieur Roquefort costumava frequentar um sebo que ficava em frente à igreja de Notre-Dame, e foi ali que se deparou casualmente, numa tarde de 1929, com um romance de um autor desconhecido, um tal de Julian Carax. Sempre aberto às novidades, Monsieur Roquefort adquiriu o livro, mais do que tudo porque o título lhe pareceu sugestivo e porque sempre tivera o hábito de ler algo mais leve na viagem de volta. O romance tinha por título A Casa Vermelha, e na contracapa aparecia uma imagem meio apagada do autor, talvez uma fotografia ou um esboço a carvão. Conforme dizia o texto biográfico, Julian Carax era um jovem de 27 anos que tinha nascido com o século na cidade de Barcelona e que agora residia em Paris. Escrevia em francês e trabalhava profissionalmente como pianista à noite num bordel. O texto da orelha, pomposo e antiquado, bem ao gosto da época, proclamava em prosa prussiana que aquela era uma primeira obra de valor deslumbrante, que um talento proteiforme notável, promessa de futuro para as letras europeias, sem similar no mundo dos vivos. Contudo, a sinopse referida a seguir dava a entender que a história continha elementos vagamente sinistros e em tom folhetinesco, o que aos olhos de Monsieur Roquefort sempre era um ponto a favor, porque depois dos clássicos, o que mais apreciava eram as intrigas de crime e alcova. A Casa Vermelha relatava a atormentada vida de um misterioso indivíduo que assaltava lojas de brinquedos e museus para roubar bonecos e marionetes, dos quais posteriormente arrancava os olhos e que levava para casa, um invernadouro fantasmagórico abandonado às margens do Sena. Ao irromper uma noite numa mansão suntuosa da Avenida Foix para dizimar a coleção privada de bonecos de um magnata enriquecido por meio de escusas artimanhas durante a Revolução Industrial, sua filha, uma moça de boa sociedade parisiense, muito lida e fina, se apaixona pelo ladrão. À medida que avança no tortuoso romance, repleto de incidentes escabrosos e de episódios secretos, a heroína desvendava um mistério que levava o enigmático protagonista,
que nunca revelava o seu nome. A cegar os bonecos, descobria um horrível segredo sobre o próprio pai e sua coleção de bonecas de porcelana, e se afundava inevitavelmente num final de tragédia gótica sem limites. Monsieur Roquefort, que era um especialista em querelas literárias e que se orgulhava de possuir uma vasta coleção de cartas assinadas por todos os editores de Paris, recusando os volumes de verso e prosa que ele lhes enviava sem trégua, identificou a editora, que publicara o romance como pouco importante, conhecida talvez pelos livreiros de culinária, costura e demais prendas do lar. O dono do sebo adiantou-lhe que o romance tinha sido publicado havia pouco tempo, que conseguira somente 2 resenhas num jornal de província ao lado do obituário. Em poucas linhas, os críticos criticaram abertamente o livro e até tinham recomendado ao jovem Carax que não abandonasse o emprego de pianista, porque na literatura era evidente que não ia fazer sucesso. Monsieur Roquefort, cujo coração e bolso se abrandavam diante das causas perdidas, decidiu investir meio franco e comprou o tal livro de Carax, junto com uma edição maravilhosa de um grande mestre de quem se sentia herdeiro legítimo, Gustave Flaubert. O trem para Lyon ia lotado de gente até o teto, e Monsieur Roquefort não teve outro remédio senão dividir a cabine da 2ª classe com 2 freiras que, logo que a estação de Austerlitz ficou para trás, não paravam de lhe lançar olhares recriminadores, cochichando em voz baixa. Ante semelhante escrutínio, o professor optou por resgatar aquele livro da pasta e mergulhar nas suas páginas. Qual não foi a sua surpresa quando, centenas de quilômetros mais adiante, descobriu que tinha se esquecido das freiras, do vai-vem do trem e da paisagem que se desenrolava como um mau sonho dos irmãos Lumière, atrás das janelas do trem. Leu a noite toda alheio ao ronco das religiosas e às fugazes estações na névoa. Ao virar a última página, quando despontava a madrugada, Monsieur Roquefort descobriu que tinha os olhos marejados de lágrimas e que seu coração estava envenenado de inveja e de assombro. Naquela mesma manhã, ligou para a editora em Paris, solicitando informações sobre o tal Julian Carax. Após muita insistência, uma telefonista com um tom asmático e disposição virulenta respondeu-lhe que Monsieur Carax não tinha endereço reconhecido, que de todos os modos já não tinha acordos com a editora em questão e que a Casa Vermelha tinha vendido exatamente 77 exemplares desde o dia da sua publicação, presumivelmente adquiridos, na sua maioria, pelas moças de vida fácil e outros habitantes do local onde o autor debulhava noturnos e polonesas por algumas moedas. O resto dos exemplares fora devolvido e transformado em pasta de papel para a impressão de missais, multas e bilhetes de loteria. A mísera sorte do misterioso autor acabou conquistando a simpatia de Monsieur Roquefort. Durante os 10 anos que se seguiram, em cada uma de suas visitas a Paris, ele percorreria sebos em busca de mais obras de Julian Carax. Nunca encontrou nenhuma. Quase ninguém tinha ouvido falar do autor, e os que sabiam de alguma coisa sabiam pouco. Havia quem afirmasse que ele publicara mais alguns livros, sempre em editoras de pouca importância e com tiragens irrisórias. Esses livros, se realmente existiram, eram impossíveis de serem encontrados. Um livreiro afirmou, certa vez, ter tido nas mãos um exemplar de um romance de Julian Carax chamado O Ladrão das Catedrais, mas isso já fora há tempos e ele não estava tão certo assim. No final de 1935, recebeu a notícia de que um novo romance de Julian Carax, A Sombra do Vento, havia sido publicado por uma pequena editora de Paris. Escreveu para a editora para adquirir alguns exemplares, nunca recebeu resposta. No ano seguinte, na primavera de 36, seu antigo amigo do sebo localizado à margem sul do Sena perguntou-lhe se ele ainda continuava interessado em Carax. Monsieur Roquefort afirmou que nunca tinha desistido. Era já uma teimosia.
Se o mundo se empenhava em enterrar Carax no esquecimento, ele faria o contrário. Seu amigo explicou-lhe que semanas antes haviam circulado uns rumores sobre Carax. Parecia que finalmente sua sorte mudaria. Ele ia se casar com uma moça de boa posição e tinha publicado um novo romance, depois de vários anos de silêncio, o qual pela primeira vez havia recebido uma resenha favorável em Le Monde. Mas exatamente quando parecia que os ventos mudariam de rumo, explicou Oliveiro, Carax tinha se envolvido num duelo no cemitério do Père-Lachaise. As circunstâncias que envolveram esse acontecimento não estavam claras. Tudo o que se sabia era que o duelo teve lugar na madrugada do dia em que Carax se casaria e que o noivo nunca apareceu na igreja. Havia opiniões para todos os gostos. Uns consideravam que ele tinha morrido naquele duelo e que seu cadáver fora abandonado numa tumba anônima. Outros, mais otimistas, preferiam achar que Carax tinha se metido em algum negócio escuso e que teria tido que abandonar a noiva no altar e fugir de Paris, voltando para Barcelona. A tumba sem nome nunca foi encontrada e pouco depois corria uma nova versão. O Julian Carax, mancomunado com a desgraça, havia morrido em sua cidade natal, na miséria mais absoluta. As moças do bordel onde ele tocava piano tinham feito uma vaquinha para pagar um enterro decente. Quando chegou a ordem de pagamento, o cadáver já havia sido enterrado numa fossa comum, junto com corpos de mendigos indigentes que apareciam boiando no porto, que morriam de frio nas escadas do metrô. Embora fosse apenas para ser do contra, Monsieur Roquefort não se esqueceu de Carax. 11 anos após a descoberta de A Casa Vermelha, decidiu que emprestaria o romance a 2 alunas suas, com a esperança de que talvez aquele livro estranho as animasse a adquirir o hábito da leitura. Clara e Claudette eram, nessa época, 2 meninas de 15 anos, com as veias explodindo de hormônios e o mundo piscando o olho para elas das janelas da sala de aula. Apesar dos esforços do seu tutor, até o momento tinham demonstrado ser imunes ao encanto dos clássicos, as fábulas de Esopo ou o verso imortal de Dante Alighieri. Monsieur Roquefort, temendo que seu contrato fosse rescindido caso a mãe de Clara descobrisse que suas atividades docentes haviam formado 2 analfabetas com a cabeça nas nuvens, optou por lhes emprestar o romance de Carax, sob o pretexto de que era uma história de amor, daquelas que faziam chorar copiosamente, o que era somente uma meia-verdade.